Bem, irmãos, a última coisa que a gente viu foi a travessia do mar, né? Nós estudamos o capítulo 14, né? Nós juntamos o 12 e o 13 praticamente, mas depois, no capítulo 14, a gente viu a saída do povo de Israel. Essa travessia do mar, né? Deus abriu o caminho, lembra que o mar foi dividido no meio e Israel, ele atravessou a pé enxuto. O detalhe de tudo isso é que o livro de Hebreus nos lembra que houve fé por parte dos israelitas. Quase que a gente não percebe isso se não fosse o livro de Hebreus nos dizer que precisava ter fé para fazer aquilo. Que precisava mesmo. Uma montanha de água de um lado, uma montanha de água do outro, né? Mesmo que o sopro de Deus, como diz aqui no Cântico de Moisés, abrisse um caminho, nós somos humanos, receosos, medrosos. Por muito menos a gente não entraria naquela água. Então o livro de Hebreus, ele nos lembra que pela fé, né, Israel, ele entrou lá. Eles acharam um caminho seguro para poder transitar. E Deus fez o que? Deus, ele guardou o povo dele no caminho, né? Ficando lá no meio, depois ficando atrás. Olha como Deus é. Se precisar estar na frente, ele está. Se precisar estar no meio, ele está. Se precisar estar atrás, ele está também. Então, mesmo Deus que foi o guia do povo de Israel, foi a escuridão para o povo do Egito, para os soldados egípcios. E não vai ser diferente, irmãos. Quando Jesus nasceu, a profecia já falou, né? Esse aqui vai ser uma pedra de tropeço para muitos. Ou seja, para uns dos irmãos, é uma luz que brilha, né? Agora, esse mundo está em trevas, está cego, não consegue ver essa luz. Então, para esses aí, meus irmãos, Deus é um Deus de justiça. Então, continuando aqui, né, tem algumas curiosidades desse momento. Primeiro, que destruiu o medo do povo de Israel e também destruiu a soberba, né, dos egípcios. É uma coisa importante de se lembrar, que nessas horas Deus, ele quer tirar o nosso medo. Olha, 400 anos de medo, porque vamos pensar, né, que fosse um pouco mais de 200 anos de escravidão, a escravidão forte mesmo. Agora, ninguém se levantou para dizer por que nós somos escravos. Então, irmãos, aquele momento foi um momento de tirar aquele medo, de dar coragem para o povo de Deus. Sabe, às vezes nós temos capacidade, nós temos saúde, nós temos oportunidade de pregar a palavra de Deus, de poder, meus irmãos, crescer como pessoa, como igreja, mas o medo não deixa. Já reparou que o medo, o temor, nos impede de tanta coisa boa em relação à vida espiritual? Uma das palavras que vai se repetindo na história da igreja primitiva de Jerusalém é a ousadia dos discípulos. Aquela ousadia, aquela coragem. Então, uma coisa que o Espírito Santo nos dá, e isso Paulo lembra para Timóteo: olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de temor e tremor, quer dizer, de coragem. Nós temos, meus irmãos, ali, né, dado pelo Espírito Santo, o espírito de coragem. Outra coisa, a força das águas. A água ficou tão firme que serviu de muro para os israelitas. Olha que interessante, né? Se por um lado ela era muro para os israelitas, elas foram sepultura para os egípcios. E a gente tem que lembrar que a água do Novo Testamento e no Velho também, né, representa o quê? Representa a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, essa água, né? Para nós aqui, a palavra de Deus, ela nos deixa seguros, protegidos, e vai ser sempre assim. Se nós obedecemos, lemos, cremos e obedecemos a palavra de Deus, nós vamos nos sentir seguros. Agora, para o ímpio não tem segurança nenhuma. A palavra de Jesus, que não foi crida, recebida e crida, ela é de juízo. Então, se para uns é salvação, para outros é o quê? É perdição, é condenação. A palavra da cruz é salvação para todo aquele que crê. Para aquele que não crê, meus irmãos, não é palavra de salvação, é palavra de condenação.
Então a mesma água que protegeu se tornou um muro, né, para o povo de Israel. Essa água, ela se tornou a sepultura dos egípcios, vida e morte. Aí nós temos a imitação. Outra curiosidade é a imitação barata da fé, que causa destruição. Tudo que os israelitas estavam fazendo, o ímpio egípcio ele fazia também. Israel entrou na água, vamos entrar também. Eles entraram, eles estão atravessando, vamos atravessar, não é assim? Então eles imitaram os israelitas, conseguiram, preste atenção, que assim como Jambres e Jambres imitaram Moisés, o apóstolo Paulo lembra isso, nós temos que entender que muita coisa pode ser imitada na vida espiritual. Muito, mas muito mesmo. Então eles conseguiram andar dificultosamente, mas eles conseguiram andar, mas eles nunca alcançaram o outro lado. Esse é o problema de uma vida espiritual falsa. Eles podem, os irmãos, fazer muita coisa, tem coisa que eles não vão conseguir fazer. É a mesma coisa os israelitas, até podiam entrar e andar um pouco lá dentro, mas eles não conseguiam atravessar o mar e chegar até o Egito. Uma pessoa que está brincando com a fé, ele mente sobre a sua fé, que ele realmente não crê em Cristo, é um aproveitador da fé. Então o que vai acontecer com ele? Ele pode até andar e andar dificultosamente, porque é difícil um lobo virar ovelha, mas ele vai andar dificultosamente, mas ele nunca vai chegar do outro lado, não tem jeito. É o que aconteceu com os egípcios. E aí veio a salvação de Israel, É dito que Deus o salvou. Aqui, irmãos, vamos no capítulo 14, vamos voltar no capítulo 14, Aqui, só para essa lembrança, versículo 30. Eu disse a semana passada, eu vou repetir. Eu acho muito linda essa frase. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, No livro de Salmos, irmãos, eu convido você para ler comigo lá, Mas olha, se você não pode ler aqui comigo, olha. Ele o salvou por amor do seu nome. Essa salvação, ela não é uma coisa por um acaso, sabe? Às vezes você vê um vídeo, aquela criancinha que está com a bicicleta, que vai se estrupicar lá para baixo, aí aparece uma pessoa e pega aquela criancinha e segura, É uma coisa do momento ali, como é que a gente chama? Pode falar isso aí, Então, mas ele foi lá, não permitiu que a criança caísse. Ou ele fez uma boa ação. O fato de Deus salvar Israel não foi uma boa ação, porque uma boa ação nós também podemos fazer. Eu posso, você pode. A salvação de Israel foi muito mais do que uma boa ação. É muito mais do que, meus irmãos, uma Joana d'Arc lutar pela França, o nosso Dom Pedro I dar o grito de independência aqui no Brasil, que seja mais fajuto, que fosse mais Deus, É diferente, porque não é uma boa ação. Olha só, a salvação que veio para Israel é fruto do amor que Deus tem por Israel. Isso faz muita diferença. Deus os salvou porque eles não mereciam. Olha, vamos citar, você vê uma criança descendo na bicicleta sem freio, você entra na frente, segura, ufa, consegui salvar. Aí já vem uma pessoa que você não gosta. Não vamos citar nome, não, mas é uma pessoa que você detesta, tá? Você não pode nem ver, Aí a pessoa está, sem freio, você está assim, vai com Deus me livre, Então, a pessoa, quer dizer, você não gosta dela, você não vai fazer nada por ela. Por quê? Você acha que aquela pessoa não merece. É simplesmente por isso. Essa pessoa não merece. Ela me xingou ontem, eu quero que eu salvo ela. E ela que bate a cabeça na parede, se emborracha lá, Você acha que ela não merece. Então, a questão é, quando nós ajudamos alguém, quando nós queremos salvar alguém de algum perigo, tem algum jogo de interesse nosso no meio. Pode ser um amor fraterno, pode ser uma piedade ali, momentânea, mas fora isso, nada feito. Agora, Deus não. Israel não merecia.
como nós não merecemos. O que Israel merecia mais do que o egípcio? Nada. Agora Deus foi lá, amou. Esse texto, meus irmãos, Israel foi salvo naquele dia, se completa com o Salmo 106. Ele o salvou por amor do seu nome, né? Então há um amor de Deus aí, e esse amor, meus irmãos, que Deus tem por Israel. Agora, é no livro de Deuteronômio, né? Que Deus ele fala: não foi porque vocês eram uma nação melhor, não foi porque vocês acharam graça em alguma coisa, não, foi porque eu vos amei. Então Deus explica por que eu libertei vocês. Foi porque eu vos amei, eu amo vocês. É por isso. Como você vai explicar? Como você fala um pai ou uma mãe que vai lá e faz alguma coisa por um filho, faz pelo filho que não faria por ninguém, mas vai e faz. Por quê? É o amor de pai. Agora, como Deus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas. Por isso, irmãos, por que Deus nos salvou? É a mesma coisa, né? Nós estamos cansados de citar isso, mas é importante, né? Que a grande prova do amor de Deus pelo mundo, pelo pecador, é a salvação em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui, a visão na beira da praia. Vamos dar uma olhadinha no versículo 31 do capítulo 14, tá? Final do versículo 30, perdão. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, só cadáveres. No outro dia, você sabe, a água ela joga para o mar, para a areia, né, os seus mortos. Então você imagina a figura aqui, né? Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Olha que coisa interessante. Pode ir os homens, né? O faraó queria se livrar dos homens de qualquer jeito. E quantos homens dele morreram naquele dia? Imagine a figura, né? Milhares e milhares de soldados ali, tudo morto, aquele montão, aquela coisa horrorosa, né? Porque fica tudo esquisito, morte de afogamento é esquisito. E cada vez mais chegando corpo. Então essa foi a visão. Israel viu a grande mão de Deus. Versículo 31. E viu Israel a grande mão do Senhor. Não é viu a mão, viu a grande mão. Israel viu como Deus, ele é poderoso. Eles estavam salvos, completamente seguros. A vida no Egito já não era mais uma coisa presente, completamente passada. E podia dizer como nós, né? Ebenezer com Z, tá certo? Ebenezer, Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E qual é o efeito dessa visão? Duas coisas: que Israel temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, no seu servo. Então, foi uma coisa que fez com que a fé ela fosse fortalecida em Deus, e também que o Moisés ele fosse conhecido como um profeta. Até então, meus irmãos, eles não acreditavam muito em Moisés como um profeta, e eles vão continuar suspeitando, mas aquele era o momento em que foi cumprida a palavra de Deus, que Deus ia tirar eles do Egito, e Deus tirou, eles já não estavam mais no Egito. Uma vez que eles atravessaram aquele mar, e aquele mar era o limite do Egito com o grande deserto, com as terras de Midian e outras terras, o deserto de Parã, já não era mais a terra do Egito, eles não estão mais no Egito, agora eles estão em outro lugar, estão em outro país, ou seja, libertos, finalmente libertos. E aí temos o cântico de Moisés, no versículo 1, e então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Moisés cantou, mas as pessoas cantaram junto com Moisés. Não é Moisés cantando sozinho. É o que? É todo o povo está cantando com Moisés. Cantando o quê? O que motivou esse cântico?
a salvação, a vitória sobre o inimigo, a bênção da salvação. Uma coisa é a salvação feita, realizada, a obra de Cristo lá na cruz. Outra coisa é a bênção da salvação, você poder dizer para as outras pessoas que você está livre, liberto, salvo. São coisas distintas. E nesse meio aí tem a vitória de Deus sobre o inimigo. Então eles vão cantar tudo isso. Eles vão cantar que estão salvos, eles vão cantar que Deus destruiu o inimigo, eles vão cantar que é muito bom estar salvo. É isso que eles estão cantando, Então, uma outra coisa é que este, por incrível que pareça, já estamos no capítulo 15 do livro de Êxodo, é o primeiro cântico da Bíblia. Um cântico feito por um crente, um homem espiritual. Agora, o primeiro cântico, por incrível que pareça, no hebraico, é aquele que o Lameque ele fala, aquela poesia que o Lameque faz depois de matar 2 pessoas. Aquele é o primeiro que tem a Bíblia. Agora, o primeiro cântico que realmente temos de uma pessoa que teme a Deus é esse de Moisés. Então, até esse momento, nenhum crente havia cantado ao Senhor e Moisés o fez. Engraçado, Talvez não era o hábito, ou talvez eles cantarem como foi noticiado na Bíblia, pode ser. Mas Deus fez questão que esse fosse o primeiro. Então, se esse é o primeiro, ele deve servir para nós como padrão, porque serviu como padrão para os outros cânticos, principalmente os salmos que nós temos lá no rei Davi. Então, se é o primeiro, olha só que coisa interessante, lá no livro de Apocalipse, tem aquelas pessoas salvas da grande tribulação, eles morreram lá por causa da grande tribulação, a perseguição da besta, e perseguia e matava as pessoas que testemunhavam ou que professavam a fé em Jesus, elas foram mortas. Então, no capítulo 15 do livro de Apocalipse, diz assim, capítulo 15, versículo 3: eles cantaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Bom, qual é o cântico do Cordeiro? É o que segue aí, tá? E qual é o cântico de Moisés? É aquele que a gente tem lá no capítulo 15 do livro de Êxodo. Então são 2 cânticos. E você pode cantar qualquer um dos 2. Você pode fazer muitas músicas com esses cânticos, porque esse cântico de Moisés foi o primeiro, não vai ser o último, é claro. Por isso que nós falamos que é o último, será um dos últimos, mas é que o povo de Deus, irmãos, para entronizar o Cordeiro, há de se ter uma festa, há de se ter alegria, e por isso novos cânticos surgirão, com certeza surgirão, depois desse aqui. Quem que pode cantar ao Senhor? O egípcio pode cantar, o filisteu pode cantar, o cananeu pode cantar. Bem, é como falar assim, eu posso falar? Pode, até papagaio fala, Não temos isso? Pode cantar? Pode, Israel, ele canta porque é salvo. Israel canta porque Deus coloca um cântico na sua boca. Então, por que você está cantando? Porque Deus encheu a minha boca de alegria. Deus, Ele colocou um cântico novo no meu coração para cantar para Ele. Agora, olha isso aqui, o cântico dos ímpios é uma abominação para Deus. Por quê? Eles podem cantar? Pode. Mas quando eles cantam, Deus ele não aceita. O motivo o ímpio diz, ao ímpio diz Deus: que tens tu de recitar os meus estatutos e que tomar o meu conselho na tua boca? Que negócio é esse de você ficar falando aí os meus estatutos, ficar falando aí sobre os meus caminhos? Ei, que negócio é esse aí? Deus não aceitou. Agora olha esse versículo: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Então, eu quero fazer um sacrifício aqui. O Caim tentou, não deu certo. Então, meus irmãos, a questão é que o coração ele já tem que estar nas mãos do Senhor.
já tem que ter esse vínculo, né, salvífico entre Deus e o homem, Deus salvando o homem. Então esse cântico não é um cântico de igualdade, é um cântico de gratidão por tudo aquilo que Deus fez. E aí, meus irmãos, o cântico do Senhor está limitado ao Senhor, né? Aos anjos que estão sempre cantando, né? Aos salvos remidos pelo Cordeiro e às crianças. Então as crianças, vocês sabem, se tem uma música que Deus escuta, é a música cantada na escola dominical. Então, aqui nesse mundo, se há quem que Deus vai ouvir cantar? Pode estar certo disso. Pode chegar aí, meus irmãos, não sei o que da Lagoinha, não sei o que lá, famoso que for, né? Coloca um famosão desse aí que arrasta a multidão e coloca uma criancinha cantando 3 palavrinhas só. Os anjos deixam de olhar para o grandão para olhar para aquela criança. Por isso, seu trabalho como professor é muito precioso, né? Nós não podemos dar louvor sem antes dar o nosso coração. A nossa oração é apenas uma expressão do amor que nós temos por Deus, pela obra que Ele fez na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, o cântico é uma consequência. O cântico, quando a gente canta, e por isso nós devemos cantar. É triste que na igreja, às vezes só o coral está cantando, ninguém mais está cantando, poucas pessoas estão cantando. E poderia vir, ficar motivando, canta, mas quem tem que motivar é o próprio Deus. É Deus que vai encher aquele coração de louvor, para que ele cante alegremente, mesmo com a sua tristeza. E a Bíblia, meus irmãos, tem revelado isso, que às vezes olha pessoas tão tristes, com situação tão difícil, como Davi só está naquela montanha, e em vez de fugir, porque ele está fugindo, ele tem que fugir rápido. Quando a gente foge, a gente tem que fugir rápido. Ele para um pouquinho para adorar a Deus. Ele tem que ter um culto particular. Ele tem que dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, Senhor. O Jacó está com pressa de ver o seu filho José lá no Egito, mas ele tem um tempinho para conversar com Deus. Ele para e fala com o seu Senhor. Muito importante isso para a nossa vida espiritual. O que esse cântico fala? Fala da travessia, exalta a grandeza divina, e uma outra coisa é que se ocupa inteiramente com Deus, né? Fala da travessia. Se você olhar, tem uma sequência. Deus separou as águas, o inimigo está entrando lá no versículo 9, né? Diz, capítulo 15, vamos lá, capítulo 15 do livro de Êxodo. Estou lá no capítulo 15 de Apocalipse, né? Capítulo 15, versículo 9. O inimigo dizia: eu vou perseguir, né? Tá bom. Então o inimigo, ele tem uma intenção de entrar, ele entra e ele fala que vai fazer maldade, mas aí no versículo 10 diz que com sopro sopraste com o teu vento e o mar se abriu. Pastor, como é que aquele mar foi aberto? Deus mandou o vento e o mar se abriu. É isso que aconteceu. Ele exalta a grandeza divina, né, os atributos de poder, de santidade, de bondade, de eternidade. Quando nós cantamos a Deus, os atributos de Deus têm que aparecer. É por isso que esses cânticos antigos, eu sei que as pessoas não gostam, e não dá igual nenhum. Vou cantar a ti, ó Deus, real consolador, né? Ó, é um atributo de Deus. É um Deus que nos consola. E aí que isso não dá igual, não é verdade? Então as músicas hoje, meus irmãos, estão bem diferentes daquilo que foi há 200, 300 anos atrás, quando a preocupação, olha só, esse terceiro ponto aqui, o verdadeiro cântico, ele ocupa-se inteiramente com Deus, diz quem Deus é e o que Ele faz. Então esse é o cântico que Deus quer ouvir. Deus não quer ouvir falar de você, Ele sabe quem é você. Ele sabe quem nós somos, a nossa estrutura. Então não adianta se exaltar na música, não vai adiantar nada.
Mas quando nós exaltamos a Deus, aí é diferente. Então as músicas hoje, elas são muito humanas, né? São muito carnais, em muito sentido. Então, se você tirar a instrumentalidade, se você tirar toda a harmonia, tá? Você praticamente não tem nada, fica um vazio muito grande. E aí, meus irmãos, esse é o motivo para a gente falar o conteúdo desse cântico. E aí, depois que Moisés ele canta, e é um lindo cântico, e todo mundo está cantando com Moisés, aqui no capítulo 15, no versículo 18, ele diz: o Senhor reina, ou reinará, eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Ele só queria cantar isso. Se você vê, ele começa falando disso e termina falando disso. Ele começa falando desse Deus, meus irmãos, que é a sua força, no versículo 2, que é, meus irmãos, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. O que é o meu cântico? Deus é o meu cântico. Então, se Deus é o meu cântico, quem que me motiva a cantar? Deus. Para quem eu devo cantar? Para Deus. Então, é só isso. E aí, quando ele acaba, a irmã dele pergunta muito, no versículo 20: então Miriam profetiza? Bem, pastor, mas tem profetisa na Bíblia? Claro que tem, está escrito aí, né? A Miriam era uma profetisa, a Débora também, né? Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. Você vai ver que há uma diferença. No versículo 1 diz: cantou Moisés e os filhos de Israel, todos os homens e mulheres, eles cantam com Moisés. Quando ela pega o tamborim para poder cantar e tocar, as mulheres seguem ela. A Bíblia é bem clara em dizer isso para nós. Então todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. Então tem dança também, está dizendo aqui que tem dança. Tem dança lá naquele deserto, naquele momento de vitória sobre o inimigo, uma vitória na guerra. Eu acho que quando um país guerreiro vence, merece uma dança, né? Versículo 21: e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. É muito parecido, meus irmãos, com o irmão dela cantou. Olha o versículo 1. Não é porque não tem novidade, mas é porque a grandeza do conteúdo é a mesma. Ela está dizendo: lançou no mar, lá no final, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, não é isso? Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, depois que todos cantaram, elas não deixaram de cantar, elas continuaram a cantar, continuaram a alegrar aquele acampamento. Trouxe muita alegria naquele momento. Então, meus irmãos, vamos aqui, né? Após a abertura do Mar Vermelho, Miriam faz o quê? Ela lidera esse grupo de mulheres que começam a cantar alegremente. Elas adoram a Deus por seu poder, por seu livramento. Aquilo que Moisés disse, elas estão continuando a dizer. Então, pessoas assim acabam sendo líderes, né? Ela sai sozinha e as outras seguem. Você é alguém que as pessoas querem ter por perto? Pastor, ninguém quer estar perto de mim. Cuidado. Pode não ser culpa das pessoas. Geralmente uma pessoa vai dizer: ninguém gosta de mim, não consegue, ninguém gosta de você. Como ninguém gosta? Teu pai não gosta de você, tua mãe não gosta. Não, as pessoas gostam dela. É o sentimento que ela tem de dizer assim: não, ninguém gosta de mim. Mas olha, eles veem sua alegria
Eles veem sua adoração por Deus. Isso no caso da igreja. Pessoa alegre que adora a Deus. Eles conseguem, quando olham para você, conseguem ver essa pessoa que está feliz, que está alegre pela salvação. Ou você é uma pessoa amarga, mandona, tipo insuportável, né? Aí as pessoas vão fugir, vão sair fora. Naturalmente as pessoas vai falar, a pessoa já vai sair fora. Desse tipo de pessoas, as pessoas correm. De pessoas egoístas, as pessoas correm, não vão ficar. Mas aí vão dizer assim, não, ninguém gosta. Não, gosta sim, né? Mas você vai perceber que a pessoa, ela está sempre sozinha. Mas sabe por quê, irmãos? Na verdade, às vezes, é a pessoa que não gosta de ninguém. É a pessoa que ela é muito crítica com todo mundo, e quando alguém vai fazer uma crítica para ela não aceita. É uma pessoa que quer brincar, mas não quer que ninguém brinque com ela. Então as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão se saindo de perto, né? É o que acontece. Então a Miriam, ela era uma líder sim, irmãos. Uma líder que merece, a gente até estudou uma vez sobre ela, mas é uma líder que merece um estudo bíblico somente dela, dessa espiritualidade que é enorme no caso da Miriam, uma pessoa maravilhosa que merece um estudo só para ela, tá? Então, você quer muitas pessoas por perto, ame e você vai ser amado, né? Você se alegre, seja um agente radiante de alegria. As pessoas gostam disso. Por quê? Porque essas pessoas já estão sofridas, cheias de tristeza por todos os lados. Então você não seja uma pessoa amarga, né? A amargura, ela não faz bem para ninguém, principalmente para quem é amado. Vamos continuar aqui, né? E a última coisa que a gente vai ver, né? A dança da Miriam, Chiquibum, né? As mulheres cantavam, dançavam. É um costume antigo da guerra, né? De todos os países, inclusive na nação de Israel, né? Não diz que Moisés ou outro homem dançou. Então esse negócio de fazer a pessoa ali começar a fazer dança dentro da igreja, né? O carrossel da alegria, coisa e tal, isso aí na Bíblia não tem uma coisa dessa, mas de jeito nenhum, não vejo, né? O que a gente tem aqui é uma abertura para dançar na igreja. Não tem nada no Novo Testamento, meus irmãos, que diga. Jesus dançou, né? Os apóstolos dançaram. A igreja primitiva, lá na igreja primitiva, tinha o batuque da fé, né? Lá, não tem nada disso aí, né? Não vemos que Jesus ou os apóstolos tenham dançado. Não vemos motivo para praticar dança na igreja, a não ser para a satisfação da carne mesmo, né? Ou para atrair muitas pessoas para ver a dança, né? Então, se você vai fazer um teatro, ele pode ser bíblico, ele pode ser espiritual, ou ele pode ser carnal. Então, você pode fazer um teatro bíblico, espiritual, motivador, alegre, sabe, atraente, sem precisar apelar para esse tipo de coisa. Tudo que você apela para a carne não vai dar coisa boa no final. Começa dando certo, mas depois dá tudo errado, né? Então, eu me lembro que um pastor chegou em mim e disse: olha, você está perdendo de não colocar um ministério de dança na tua igreja, né? Eu pensei bem, que resposta que eu dou para essa majestade, né? Mas não falei nada. Quando é assim, eu costumo ficar quieto. Creio que não, é proibido dançar na igreja, não, né? Você quer dançar na tua igreja, você vai lá, você faz o que você quiser, né? É porque essa nossa igreja nós não dança. Então, essa aqui seria a resposta, né? Não, aqui não dança, né? E quando eu coloco uma coisa para vender, geralmente coloco assim: eu quero tanto no carro, que eu tenho. Quanto você quer? Quando você coloca aí 5 mil, né? Ah, tem aqui por 2. Eu falo assim: compra esse. Esse é 5, né? Tem um monte aí por 2, não é só esse não, esse aqui custa 5, né? Já a pessoa não gosta. Mas se a pessoa fala: lá na igreja o fulano dança, vá lá, pode, não tem problema.
Compare o tempo que eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, com o tempo que a gente lê a Bíblia e estuda a palavra de Deus. Olha, qualquer pessoa que saiu dessa igreja, e saiu bastante, vocês sabem disso, a culpa da igreja, a culpa é minha, mas qualquer pessoa que saiu dessa igreja virou líder aonde for. Qualquer um vira líder. Sabe por quê? Porque aprende a palavra de Deus. Não é porque eu ensino, não. É porque existe um tempo útil para a palavra de Deus, que qualquer pastor que vier aqui e usar esse tempo útil para a palavra de Deus vai ser edificado. Eles vão aprender a Bíblia. Então, o tempo que a gente perde para pensar, a gente pode ler a Bíblia, meditar na Bíblia, se ocupar com a Bíblia, para que o nosso aproveitamento seja manifesto a Deus. Amém? Então está certo. Né? A alegria durou um pouco, só tinha mais esse aqui, né? Olha como a alegria dura pouco. 3 dias está todo mundo reclamando, xingando, não tinha água. Acabou a água, né? Mas esse é assunto para o mês que vem, tá bom?